Prontinho, pode iniciar. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar mais uma vez com vocês nesse terceiro e último encontro, né? Desculpe, a internet está tem que estar um pouquinho meio lenta, né? Mas durante a aula aí a gente vai batendo bate-papo, né? Como de costume, a gente vai parando, né? Qualquer dúvida, vocês levantem a mão que eu paro, a gente volta e tudo mais, né? Se os slides estiver travando, vocês me dão um toque aqui também que a gente vê o que faz, se para, se volta, tá certo? Então, como rotineiramente, eu vou capturar vocês aqui. A gente vai fazer aquela breve, né, recordada da aula passada para a gente, tá, seguir adiante. Só um momento. E, deixa eu ver se vocês aparecem os slides aí. Tem que aparecer, porque eu capturei a tela aqui. A apresentação, tá certo. Bom, acho que vai dar certo. Bom, pessoal, na aula passada, né, a gente viu bastante coisa, né, até comentei para vocês, assim, que estudem a apostila, né, mas não tão somente a apostila, porque eu consigo condensar muita coisa e dar uma resumida, né, porque a apostila abrange muita coisa, né, além de ser coisas ergonomicamente, da ergonomia relacionada, e tem coisas, assim, que que acaba pegando, como se diz, entre aspas, tá, pessoal? É a parte secundária, né? Tem a ver com ergonomia, mas não tão diretamente, né? Aí onde vai falar ali de gênero, né? Vai falar ali de etnia, né? Ó, a gente comentou que na aula passada a população dos determinados locais ali, né? Tem um tipo ergonomicamente, né? Por assim falando, maior, menor, né? Da própria tipo não, tá, pessoal? Mas a própria antropometria, né, do estudo ali do corpo da pessoa, né, vai falar o tipo o ergonômico, né, mais aplicável para aquele determinada povoado, né, aquela determinada região, né, aquela determinada continente, né. Então, aquele pessoal tem que lidar com um certo tipo de ergonomia de um jeito, né. Isso em relação a estudo também, tá, pessoal? O estudo que se aplica no local não pode ser o mesmo para o outro, né? Se a gente falou e comentou, né? Porque biologicamente é diferente, né? Antropometricamente, você vai ver que o corpo não é um igual ao outro, né? Se você pegar os asiáticos ali, é quase que padrão o pessoal ser mais franzininho, né? Mais baixinho, né? Com um corpo diferente de um africano, do europeu, né? Até mesmo do pessoal da América do Sul aqui, né? Então, a gente comentou isso também, que tem essa relação, né? Gênero, etnia, idade, né? A gente não pode comparar uma pessoa de 20 anos com uma pessoa de 60, né? Ou vamos lá, uma pessoa de 45, né? Uma pessoa que seja, passou dos 35, tá, pessoal? Passou dos 35, a gente sabe, né? Que o corpo, né, ele sofre um desaceleramento do metabólico ali, né? Então, que é a tendência? Perder musculatura, né? Então, tudo isso faz parte também, tá, pessoal? E alimentação a gente viu também, né? Que até no contexto alimentar, né? Tem essa diferença, né? Quer dizer, então, uma máquina que é ergonomicamente para uma pessoa de certa idade, né? Não é a mesma, não pode ser a mesma, né? Que uma pessoa que vai, tipo, uma pessoa que vai trabalhar de uma outra forma ergonômica. O que eu estou querendo dizer, pessoal, com tudo isso, que tem diferenças, tá? A ergonomia, né, para esses determinados tipos de classificações de gêneros, tá, pessoal? Aí a gente, no tocante a muita coisa, a etnia, né, que a gente já falou, até a própria alimentação influencia, né? Por incrível que pareça, a gente chegou a falar também, pessoal, o Chile traz para a gente também, às vezes a gente acha que não influencia também, até no ritmo circadiano, né? Que é aquelas oscilações de aproximadamente 24 horas, tá, pessoal? Da função do organismo ali, né? Até num influenciamento de dormir, né? De acordar, né? Então,
aquele circadiano ali do ritmo da pessoa ali, né? Do dia a dia, do fator dormir, influencia, tá? Influencia muito. A gente vai falar nesse terceiro encontro até sobre turnos também, né? Já pegando um gancho do que a gente está falando, que a gente vai ver também que tem que ter um trabalho, né, levado até em consideração ergonomicamente, né? Você vai fazer uma máquina, né, um modo de pegar uma ferramenta, um trabalho, para o pessoal que troca turno, né? Esse pessoal, principalmente de área da saúde, né? Esse pessoal de área de indústria, então tem que ser pensado, tá, pessoal? O maquinário tem que ter uma certa facilidade, né? A gente vai falar disso também, né? Tem que ter muita coisa assim, de fácil entendimento, né? Às vezes um botão que você aperta, né? Eu vou mostrar alguns exemplos também, painel de iluminação, né? Botoeira de emergência, chave de emergência, né? Então, ergonomicamente ali falando, né? Que ele ali tem que estar ao alcance do trabalhador, tem que ser fácil aquilo ali, né? De manuseio, de se apertar, né? Então, e nesse sentido também, né? Às vezes você fala, Franklin, né? Mas parece que é uma coisa tão irrelevante, né? E por incrível que pareça, pessoal, esse que a gente acha irrelevante, né? Acaba fazendo a diferença entre um acidente grave, né? Perder uma vida ali, né? E não perder, né? Então, são nesses pequenos detalhes, né? Que ergonomia entra, pessoal. A ergonomia entra para falar assim, não, aquele botão ali, né? Pela altura média do pessoal aqui, que ele está errado, né? Não está certo, deveria ser assim, ser assado, né? Então, nesse contexto que a ergonomia vem, como se diz, né? Acertar as coisas, né? Eu até dei um exemplo que em salas de aula, né? Se você for pegar hoje, tá, pessoal? Algumas salas de aula que eu já observei, né? Você pegar a média do pessoal, o que que acontece de geração em geração? O pessoal tende ao que fica mais alto, né? Então, se você for olhar algumas salas de aulas mais antigas, né? O que que é? A cadeira, a carteira ali mais menorzinha, né? Mais retraída, você fala assim, nossa, cadeira apertada. Não é, né? Porque aquele tipo de mobiliário, né? Oi, alguém chamou? Alguém falou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Bom, então vamos continuar. Porque aquele tipo de mobiliário foi desenhado, né, ergonomicamente falando, o pessoal daquela estatura, né, daquela época, daquele período, né, algumas décadas atrás, vamos falar assim, há uma ou duas gerações atrás, né, então a gente tem nota, a gente vê que o pessoal, né, devido à alimentação, a vários fatores que a gente falou, ele, ergonomicamente, o pessoal vai crescendo, né, o pessoal vai ficando maior, vai se desenvolvendo, né, então, é isso, pessoal, né? A ergonomia também vai nesse sentido. E a gente terminou a aula, pessoal, se eu não me engano, falando de como que tem que ser a adaptação de mobiliário, né? Como que tem que ser para o pessoal que tem alguma certa dificuldade, né? Física, alguma limitação, né? Até a apostila fala que não é deficiência física, salvo engano, né? Mas é limitação. Então, para esse tipo de pessoal, né, que hoje a gente fala PCD, que tem alguma limitação, tem que ter aquele mobiliário, como se diz, aquele mobiliário inclusivo, né? Essa é a palavra. Fugiu aqui, mas aquele mobiliário inclusivo, né? Para aquele tipo de pessoal, né, que vai depender, né, de exercer aquela atividade com maestria, exercer aquela atividade, né, sua função, enfim, do dia a dia, né, mas que tem que ter uma ergonomia pensada justamente para isso também, né? Se eu for pensar esses cadeirantes, né, que todo lugar tem, né? Mas será que todo lugar tem uma rampa para cadeirante, né? Tem que ter, tem aquele acesso livre para o cadeirante subir, né, se locomover mais fácil, né? Então, tem lugar que não tem, pessoal, por incrível que pareça. Tem lugar que, que eu já vi, tá, pessoal, que tem escolas, né, que não tem nem um elevador, né, e tem cadeirante. É como é que faz, né? A hora que vai chegar lá e ver, não faz o curso, desanima, fala, oh, aqui a acessibilidade de vocês não tem, né? Por incrível que pareça, tem isso aí. Então, a ergonomia vem justamente para isso, tá, pessoal? Vem para sanar esses pequenos problemas, pequenos entre aspas, né? Para corrigir esses problemas, né? Para ajudar, para acessibilidade, esse tipo de coisa, tá? Então, e ela não é estática, não, tá, pessoal? Ela tem que ser dinâmica, ela tem que se reinventar, tem que ser cada dia, né? Melhorar, né? Seu processo, né? Da ergonomia. Por quê? Porque
o mercado, né, pessoal, a tecnologia, ela vai melhorando dia após dia, e assim tem que ser ergonomia, né? Ela tem que acompanhar. Bom, esse foi um breve resumo, tá, pessoal, do que basicamente a gente viu na aula anterior, e vamos começar hoje, né, de hoje, vamos dando sequência nessa parte aí de acessibilidade, né, nessa parte de inclusão. Então, acho que todos vocês já estão vendo os slides, né, já aparece aí normalmente. Se não estiver aparecendo, pessoal, vocês me dão um toque aqui que a gente vê o que que faz. Se eu volto os slides, né, a gente faz aqui para ficar melhor para todo mundo. Então, vamos lá. Ah, bom, então, projeto universal e usabilidade, ó. Pessoal, a questão da usabilidade, até a apostila traz um exemplo para a gente aqui, né? Porque nem todas as vezes, nem todo o desenho, nem todo o projeto ali é pensado ergonomicamente para todos os usuários. Nem todos os usuários, né, têm o mesmo corpo, né? Tem a mesma a mesmo corpo, tá, pessoal? Tem as mesmas medidas e tudo mais, né? Mas a apostila justamente traz isso para a gente, que muitas vezes o projeto não é pensado, né? Então, qual que é o objetivo aqui? É desenvolver, né, projetos, né, melhores, né, para que peguem, né, vamos falar assim, uma quantidade de gente maior, né, justamente por essa questão de assertividade mesmo, tá, pessoal? Ergonomicamente falando. Então, ela traz esse exemplo bacana aqui para a gente, ó, dessas máquinas, né? Dessas máquinas digitais, né? Mais antigas aqui, ó. Então, fala que o projeto não é universal. Por quê? Porque todos os botões aqui, se vocês forem olhar, de comando, ó, estão do lado direito, né? E para um canhoto, como é que faz? Aí eu andei pensando sobre isso, né? Falei, nossa, mas engraçado mesmo, né? Eu nunca tinha parado para pensar, né? A gente faz as coisas tão automático que vocês podem olhar para você ver, pessoal, essas máquinas que a gente tiver aí, é tudo os comandos do lado direito mesmo, né? Então, a apostila fala isso para a gente, ó. Um exemplo disso é um projeto não universal, né? De uma câmera fotográfica, né? Com controles posicionados apenas para destros, né? E eu nunca tinha observado isso também, né? Que dificulta o seu uso por canhotos, né? Fala, mas gente, né? É bem estranho. E tem certos tipos de projetos, né? Que são modificáveis, né? Quem sabe, eu andei pesquisando e não achei, tá, pessoal? Uma câmera assim que trocasse os comandos, os botões, né? Mas é uma sugestão também, né? Por exemplo, o violão, né? O violão tem violão para canhotos também, né? Eu, assim, tinha até me esquecido disso, né? Mas passando essa imagem aqui, me ocorreu isso, né? Que se vocês forem olhar, se vocês forem observar, né, alguns músicos que tocam ali o instrumento, né, o violão, a guitarra, um deles tem adaptado para canhoto, né? Você vai ver que muda o lado ali, eu não sei particularmente o que que muda ali no instrumento, mas eu sei que tem, que muda, né? Então, é um exemplo, né, de projeto que é universal, né? Esses instrumentos musicais. Aí pesquisando sobre as câmeras, né? Eu falei, mas gente, né? É mesmo, é muito, muito engraçado que não tem esse comando, né? Para destro, né? Aí eu fui pesquisar nas IAs da vida, né? E o que eu achei foi isso aqui, pessoal. Não existe câmeras fotográficas, né, convencionais ou profissionais fabricadas exclusivamente para canhotos, né? Mas, no entanto, o pessoal do meio fotográfico aqui fala que acaba sendo uma vantagem ergonômica. Por quê? Na visão deles, né, e faz todo sentido, né, é, com a mão que você manuseia, né, com sua mão primária ali, vamos falar assim, você tem uma tendência a segurar mais, a estabilizar mais, né, qualquer objeto que você vá mexer ali, né, e eles alegam, né, que a comunidade fotográfica, que a câmera é uma delas, né, então você pode pegar a câmera, né, com uma das mãos, você não vai tremer, né? Que tá bem estabilizado, né? Nunca tinha pensado sobre o assunto, não, né? Mas, né? Realmente é verdade mesmo. Na sua mão primária ali, né? Na sua mão de comando ali, tudo que você for fazer, né? Tem gente que faz com maestria as duas, mas não é o meu caso. Mas tudo que você for fazer, geralmente na mão dominante ali, você tem, né? Maior firmeza, né? Maior força e assim por diante.
Ah, princípios do desenho universal, né? Então, que a apostila traz uns. Não vou ler, tá, pessoal? Porque é muita coisa, vocês já viram que a matéria é muito extensa, mas traz aqui os criadores, né? Os idealizadores, né? Como surgiu e tudo mais, né? Parte dos Estados Unidos, enfim, tá? É a história. Ó, aí, princípio primeiro, ó, uso equitativo, desenho é utilizado por pessoas com habilidades diversas, né? Uso flexível, desenho acomoda uma ampla, né, faixa de preferência de habilidades, né? Então, é os princípios, tá, pessoal? Do porquê, né? E da mentalidade, na visão deles, né? Do porquê é, ser sim esse tipo de princípio, tá? Ser sim o do princípio universal. Ó, voltei sem querer aqui. Bom, e aqui traz a história, tá, pessoal? Ó, os princípios podem ser utilizados para orientar o desenvolvimento de projetos, né, avaliar os novos projetos, né, e assim por diante, tá, pessoal? Então, entretanto, de acordo com autores, dificilmente um produto ou um ambiente será utilizado por todos, né, sob todas as condições, né, então, sendo assim, ó, um desenho universal pode ser entendido como um processo na busca da melhor solução possível para determinado contexto. E o que a gente comentou, ergonomia, pessoal, né, desenhos, né, máquinas, equipamentos, estão sempre que em movimento, né? Que eu digo assim, estão sempre em melhoria, estão sempre, tecnologicamente falando, estão sempre em processo de transformação, né? De melhoria para melhor, né? A gente vai falar mais no final da aula de hoje, né? Mas na frente a gente vai ver, um exemplo que a gente vê também fácil, são esses checkouts, os operadores de caixa, né? Como é que era antigamente ali? Ainda é, tá, pessoal? Mas como é que era? O pessoal ficava passando as compras ali, né? Às vezes não tinha esse acotador ali, um acotador, né, que ajudava e tudo mais, né? Mas como é que é hoje? Como é que a tecnologia facilita, né? Por um lado, né, vai ajudando. Os checkouts automatizados, né? Não tem nem caixas, né? Dependendo do lugar que você vai. E é comum hoje, tá, pessoal? É muito comum. O pessoal passa direto, né? E tudo mais. Mas aqui é um exemplo que a gente está falando, né? E como a gente vai vendo isso, né, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, que a tecnologia, né, ela sempre se aprimora, né, e sempre, muitas das vezes, está facilitando a vida do cidadão aí, né? Nós, né, enquanto cidadãos, né, enquanto sociedade. Ah, discussão, tá, pessoal? Do desenho universal também, né, ó, promovendo a inclusão, garantindo que espaços e equipamentos sejam seguros, confortáveis, acessíveis, né? E fácil de usar por todas as pessoas, né? É a razão de ser, né, pessoal, como se diz, da ergonomia, que é o estudo, né, em que olha a melhor aplicabilidade, né, para aquela execução daquela tarefa, né? Como se diz, adaptando o homem à máquina, né? Não a máquina, adaptando a máquina ao homem, né? Falei errado. Adaptando a máquina ao homem, não o homem à máquina, como era, né? Apesar de muito lugar ser assim, mas é nesse contexto que segue a ergonomia. E aqui a apostila traz a síntese disso para a gente, falando disso, né? A gente vai ver que fala de algumas NBRs também, né? Essas normas brasileiras, né? Normas, instruções técnicas, né? Então, fala bastante coisa, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. A NBR 50, 9050. É importante analisar os projetos bem-sucedidos, né, envolvendo organizações representativas das pessoas com deficiências, né, no desenvolvimento, avaliação, aperfeiçoamento das soluções, tornando o ambiente mais inclusivo, né, e eficiente, né, ou seja, ergonomia para todos, tá, pessoal? Sem distinção. Bom, aí vamos entrar numa parte que eu particularmente gosto, a NR17, ó. Ah, por curiosidade, tá, pessoal? Essa NR17, que é sobre ergonomia, né, norma regulamentadora, ela surgiu com a demanda do pessoal da informática, né? Por quê? Eles perceberam que estava tendo muita doença, né, é, relacionada ao postural, né, às fadiga, estresse, cansado, né, dessa galera que ficava na digitação, dessa galera do pessoal da informática. Então, surgiu essa necessidade, tá, de criar mecanismos, né, para que
pudesse sanar um pouco disso, né, para que se tornasse lei, para que se barrasse um pouco, às vezes, muito das horas extras trabalhadas ali naquela posição, para que se melhorasse imobiliário, né? Então, criou-se a NR17, tá, pessoal? É uma demanda desse pessoal da informática. Mais aqui, ó. Então, a 17ª norma regulamentadora, né, do trabalho humano, cujo título é ergonomia, visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho, né, as condições psicofisiológicas dos trabalhadores, né, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, desempenho, né, e assim por diante, pessoal. Por quê? Porque a gente vai ver que em muitos lugares, né, não tem a mínima condição, né, ergonomicamente falando, né, mobiliário, né, iluminação precária, fala também, tá, pessoal, de iluminação precária, né, e para esse pessoal que exerce essas atividades, vamos falar assim, entre aspas, mais engessadas, tá, pessoal, que fica muitas horas na frente do computador, acaba sendo muito prejudicial, né, às vezes a cadeira não é adequada, né, a cadeira, como diz, mais baixa, não tem como regular a altura, né? Ele não tem um apoio para os pés, não tem um apoio para os braços, né? O monitor não está na mesma alinhamento dos olhos aqui, né? Ele tá mais baixo, né? Então esforça o pescoço também, né? Então isso vem provocando, né? E provoca muitas doenças, tá, pessoal? A gente vai vendo mais no decorrer da aula aí, né? Lesão por esforço repetitivo, né? Que é uma delas, às vezes você está mexendo muitas vezes ali, né? E os DORS da vida, né? Doenças musculares relacionadas ao trabalho, né? Que até substituiu, né? A gente vai falar isso também, substituiu as LER, porque é mais abrangente, né? Do que falar assim, lesão por esforço repetitivo, mas por quê, né? Muitas das vezes é relacionado ao trabalho. Então, esse DORT, né? Esse termo veio a ser mais abrangente justamente por causa disso, né? Engloba várias possibilidades, né? Vários indicadores que aquilo ali, né, se desenvolveu, se decorreu do trabalho, né? Principalmente esse pessoal que fica muito sentado, computador e tudo mais. Então, vamos ver mais alguma coisa aqui. Ó, então, aqui entra, pessoal, um pouco no âmbito da NR17. Não vou ler, tá, pessoal? Convido os senhores leia ela depois, né? Ela não é muito grande, né? Mas dá parâmetros ali do mobiliário, de como é que tem que ser, né? E muitas das coisas, pessoal, a gente vai evoluir, né? Olha para vocês verem isso aqui, que é interessante, ó. Então, o que a CLT fala? Ó? Que até 60 quilos o peso máximo que o empregado pode remover individualmente. 60 quilos, pessoal, né? A gente for pensar, tá de brincadeira com a gente, né? Quem sã consciência pega 60 quilos do chão, né? Então, assim, né? Que tipo de trabalho, né? Te leva a fazer esse esforço, né? 60 quilos é muito peso até para homem, tá, pessoal? Pro gênero masculino ali, você tirar 60 quilos, né? Você lesiona a coluna facilmente, né? Mas tá aqui na CLT, né? Mas é um parâmetro, tá, pessoal? A gente vai ver que, assim, conforme a gente falou, que à medida que a humanidade vai avançando, que vai surgindo mais tecnologia, o trabalho, né, tende a ficar mais fácil, né? Principalmente esses trabalhos que envolvem a pega de carga ali, né? Vamos falar assim. Então, tem muitas ferramentas hoje em dia. Tem macaco, né? Tem talhas, tem ponte rolante, né? Tem, enfim, infinidade de coisas para te ajudar, né, a levantar o peso, a carga, né, para você não ter que fazer esse esforço, né. E as empresas de hoje, né, como diz, você não pode nunca tentar fazer uma graça dessa, né, porque, assim, é passível de sanções, né, dá até demissão você tentar, né, mexer com um peso desse, né, mas tem lugares que, infelizmente, né, o trabalhador se esforça muito, né. Então, a NR, nesse sentido, né, ela, aqui na apostila vem dar um exemplo para a gente, tá, pessoal? E falar de como é que é a norma em si e tudo mais, depois eu quero que vocês, né, eu convido vocês a dar uma olhada nessa NR. Mas a gente vai ver também que, assim, tem um consenso americano, né, sobre pega de cargas que é 23 quilos, né, e tem um europeu, e o europeu, se eu não me engano, a gente vai confirmar, é 25 quilos, né, pra você fazer essa carga. Mas aí tem todo um processo, você vai levantar um peso do chão, como diz, né,
tem que ter esse procedimento, joelho flexionado, né? Carga mais próxima do corpo, né? A gente vai ver que por detrás daquilo ali tem um cálculo feito pela NIOSH, né? Que é a Associação Americana de Saúde e Prevenção Ergonômica ali, que tem um cálculo que foi feito, né? Como é que tem que ser feito, né? A gente vai ver que tem um estudo realmente por detrás daquilo ali. O biotipo de ser humanos não mudou muito, entretanto, as máquinas, é o que a gente já falou, né? Mas aí é nesse contexto, tá, pessoal? Ó, muitas doenças, né, como úlcera, estômago, pressão alta e problemas de coração, são resultados de estresse ocupacional, tá? Isso, dicas de passagem, tá, pessoal? Estresse das mais variados tipos, tá? A gente vê ali desde no trabalho, né? Sem pausa, sem descanso, sem os exercícios necessários ali, né? Sem o relaxamento, de uma digitação até uma produção chão de fábrica, né? Até a pega de uma carga, né? Então, aquilo ali vai estressando, né? Vai adoecendo o colaborador. A verdade é essa. Bom, análise ergonômica, né? Hum, A análise ergonômica do trabalho é prevista na regulamentação lá de 90, né? Então, deixa eu ver aqui. Está cercada de controvérsia em função de indicadores indicadores quantitativos, né? Então, fala assim, que essa análise, pessoal, muitas dessas análises, hoje não, tá, pessoal? Mas na década de 90, assim, não tinha muita quantificar dados, sabe? Não tinha como realmente saber, né, da quantidade de coisas que fazia, né, que era tão prejudicial, né, principalmente ergonomicamente falando. Mas hoje é diferente, tá, pessoal? Hoje tem um estudo muito grande por detrás daquilo ali, né? Tem um estudo muito detalhado. Exemplo disso, pessoal, é, vamos pôr a tecnologia, até a postura traz isso, tá, pessoal? Vamos para um lado mais tecnológico, que eu posso dar dois exemplos, aqueles macacões de astronauta, se eu não me engano, né, e aqueles cockpit de carro de Fórmula 1, tá? Que o estudo é detalhadíssimo em cima daquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali, cada carro é de um piloto, né? Então tem que estar bem ajustado o banco, né? Tem que estar bem ajustado as dimensões que o piloto vai ficar ali, né? Então tem que estar bem afinado, tá, pessoal? Para que aquele tipo de atividade, né? Aquele tipo de coisa que ele exerça, né? Consiga exercer na máxima performance dele, tá? E na máxima performance, entregar o máximo do resultado, né? E assim por diante, pessoal. Não é só essas profissões de alta tecnologia, né? Vamos falar assim, que a Postula trouxe para a gente, que é assim, né? Realmente um estudo, né? Em função disso, mas muitas outras, medicina, hoje a gente vê assim que os equipamentos, né? Os bisturis da vida, toda a parte instrumental, né? É bem desenvolvida, bem tecnológica, né, ergonomicamente falando, é pensada até a forma com que o médico vai segurar o bisturi, como é que é a empunhadura de onde ele tem que segurar, como é que é trabalhado. Então, tudo isso, pessoal, é pensado assim, de uma forma, tem um estudo muito grande por detrás daquilo ali, né? Então, não é feito, como diz, de qualquer jeito. Ó, existem diversas metodologias para pesquisas ergonômicas, sendo que algumas delas podem ser encontradas em livros especializados, ó. Aí eu coloquei, pessoal, por isso que eu falo assim, ó, olha a apostila, né? Mas olha os slides também, porque eu consigo resumir muita coisa, né? E consigo colocar alguns insights também, algumas coisas mais visuais, tá? Para facilitar a absorção do conhecimento, para ficar mais fácil, tá? Eu, pelo menos, sou assim, muitas das vezes eu gravo, né, olhando, né? Até mais do que lendo, mas eu olhando, né, a imagem fica na cabeça, aí eu vou lembrar pela imagem. Então, exemplos de literatura, ó. Alguns livros, ó, para iniciantes, ó, Ergonomia Prática, né, do Blanchard, Ergonomia, Projeto e Produção, né, tá aqui também, né, Foco em Medicina de Saúde do Trabalho, Foco em Medicina de Saúde do Trabalho, e assim por diante, tá, pessoal? Só alguns exemplos, a apostila fala em exemplos, né, eu procurei uns exemplos aqui e deixei para vocês, né, pois quem tiver interesse, quiser se aprofundar mais nesse mundo da ergonomia, né, aconselho a dar uma olhada nesses livros.
Ó. Bom, a apostila traz essa pergunta para a gente, ó. O empregador está obrigado a realizar a análise ergonômica? O que que vocês acham, pessoal? Vocês acham que simplesmente coloca o trabalhador ali no posto e fala assim, ó, faz o trabalho, é assim, assim, assado? Ou ele tem que pensar a atividade, né? Ele tem que conhecer o trabalhador que vai entrar ali e ver se aquela atividade é adequada, né? O perfil biológico dele, vamos falar assim, né? Para não comprometer do corpo dele, né? Então, é, ele vai ter um estudo, ele tem que ter esse estudo. Então, a pergunta para isso, né, pessoal, é sim, né? Avaliação ergonômica dos postos de trabalho é um dos documentos obrigatórios, né? Podem ser exigidos pelos fiscais, né? Normalmente são, tá, pessoal? Ah, onde é que a gente vai ver isso, né? De segurança falando, né, propriamente dito. A gente vai ver isso no Programa de Gerenciamento do Risco do Colaborador, né? Que é o PGR, que ali conta, é uma ficha que a empresa tem que ter, né? Que gerencia todos os riscos ali das atividades, então tem que ter o levantamento da atividade, tem que ter o estudo da atividade, as medidas de controle, assim por diante, né? E no PGR acredito que vai ter ali, tá, pessoal? Essas análises ergonômicas ali. Eu coloquei um exemplo também, tá, pessoal? De como seria essa avaliação dos postos de trabalho, tá? É só um exemplo também, é bem simples, tá, pessoal? Basicamente isso aqui. Vou dar uma aumentada aqui. Ó, posto de trabalho, ó, cotovelo próximo ao corpo, ângulo de 90. Então, como é que teria que ser, tá, pessoal? Um monitor de 50 a 70 centímetros, né, da altura dos olhos, né? A cadeira, né, o mobiliário aqui, a cadeira, o regular de altura, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas ou o pé tocar no chão, ou tem um apoio para os pés, né? No posto de trabalho, dois, pessoal, bancada condizente com a altura do colaborador, né? E assim por diante, tá? O que deve conter uma análise ergonômica, ó. Normalmente essa cita, EAT, ó. Então deve conter os seguintes etapas, ó. Análise da demanda do contexto, análise global da empresa, né? Análise da população de trabalho, né? Avaliação do trabalho na nova situação e assim por diante, tá? Só, como diz, uma palhinha, né? De como do que deve ter nessa análise. Bom, manuseio de cargas, ó, que a gente já até chegou a comentar um pouquinho. Levantamento e transporte de cargas evoluíram com estudos biomecânicos, que a gente falou hoje, é muito difícil, né? Você catar alguma coisa muito pesada ali, né? Com as próprias mãos, né? Normalmente você usa, né? Se utiliza de ferramentas. Mostrando que não existe uma técnica totalmente correta, ó, tornando essencial, né, que os treinamentos adotem princípios ergonômicos atualizados, né? Então, sempre que possível, né, deve-se utilizar recursos mecânicos para reduzir os riscos e facilitar a execução das tarefas, ó. Quando o levantamento manual for inevitável, a carga deve ser mantida próxima ao corpo, ó. Aí vai o que a gente já falou, tá, pessoal? Do jeito certo, né? Daquela forma de você trabalhar com o peso, por menor que ele seja, né? Às vezes você vai pegar, sei lá, uma caixinha do chão, alguma coisa assim, né? Por menor que seja, e não tem muito peso, né? Então você acaba lesionando a coluna, né? Lombalgia e tudo mais, você acaba sentindo os dores, né? Sentindo as dores aí, tudo provocado, né? Não, antes de você fazer que ela pega ali, né? E não pegou de maneira correta, né? Você não flexionou os joelhos, você não abaixou, né? Você pegou aquele peso ali com as costas eretas, né? Então, você jogou o peso nas costas, então acontece, tá, pessoal? O pessoal muitas vezes falhar, né? Muitas das vezes falhar nesse manejo aí de cargas. Então, ó, utilizando a força das pernas, com a coluna ereta, joelhos flexionados, né? Evitando sobrecarga nas costas. Depois traz um exemplo para a gente também, né? De como é que tem que ser na prática. Ó. Pode observar que ele agacha, né? Pega, né? E vai levantando pouco a pouco. Quem faz a força aqui, na verdade, é as pernas, ó. Ó, é exatamente o que está descrito na imagem, tá, pessoal, né? Evitar lesões na coluna, posicionar a carga, exatamente isso aqui. Bom,
Então, o que é considerado transporte manual, né, de carga para os fins da aplicação da ANR, ó? Transporte manual de carga designado por todo transporte, ao qual o peso ou carga é suportada inteiramente por um trabalhador, compreendendo levantamento. A apostila, pessoal, não vou ler, mas a apostila traz determinadas conceituações, tá, pessoal? Do que vem a ser a carga, do que vem a ser, né, algumas definições relevantes, né, ao manuseio de cargas, tá, pessoal? NR17, convido vocês a dar uma olhada depois, ó. Outro exemplo, qual a idade de enquadramento do chamado trabalho jovem? Então, maior, inferior a 18, né? Que vem com idade inferior a 18, né? E maior que 14, né? Então, tem algumas, como diz, peculiaridades, né? Algumas coisas assim mais diferentes, ó. É, restrições de mulheres para o trabalho manual de carga? Tem, né? Então, faz essa questão aqui. Não tem, mas o que que acontece? Não pode jamais, né, notadamente, você vê que é um homem, que é um peso que você passa para uma mulher que até o homem não faz, ou até desproporcional para homem, né? Se você comparar com o homem. Então, você pode ver que não pode, né? Não, por lei não pode, e assim, não é obrigada, né, a pegar peso e a fazer isso. Mais exemplos também, da mesma forma, de como fazer o manuseio de carga. Bom, observações também, levantamento. O levantamento manual de cargas pesadas deve ser evitado, né, dando preferência aos equipamentos, né, que a gente já falou até agora. Ó. Bora, CLT estabelece um limite de 60 quilos. Ó. A gente até já falou isso. 60 quilos é coisa pra caramba, hein, pessoal? Tá doido de pegar 60 quilos. Ninguém faz isso hoje mais, não, né? Faz, né, tá, pessoal? Aquele pessoal os chapas que eles falam, né? Descarregar caminhão, esse tipo de coisa, você ainda vê, né? Mas é comprometedor demais, né? Hoje o colaborador, o cara pega 60 quilos, pega até mais, descarregando no caminhão. Com o passar do tempo, ao longo da sua carreira laboral ali, ele não aguenta, né, como se diz, dá 2, 3 anos ali, ele não aguenta calçar uma meia, né? Amarrar um tênis, né? Problema nas costas, trabalho errado. Então, o que a gente falou é isso mesmo, tá, pessoal? Ó, a NIOSH, né, um Instituto de saúde ocupacional americano, recomenda um limite de 23 quilos, né, situações de trabalho, e europeu 25, visando reduzir os riscos. Mobiliário, ó, dos postos de trabalho. Então, o que é importante, ó, esteja ao alcance do operador, né, em sua postura normal, de pé ou sentado, ó. Importante, importante que os interruptores de controle, né? Agora ela vai entrar nessa parte, tá, pessoal? A gente já falou também, uma alavanca, um botão, né? Tudo que você for apertar ali, né? Esteja mais a seu controle, né? Para você evitar posicionamento ruim, né? Para você evitar esses confortos ergonômicos, tá, pessoal? Que mais cedo ou mais cedo ou mais tarde ali vai acabar, né? Influenciando e prejudicando a saúde do trabalhador. Então, a localização adequada dos controles é fundamental, importante. Localização adequada dos controles é de fundamental importância, né? Que incluam o seguinte, ó, vamos olhar aqui. Ó, seleção do tipos adequados de controles manuais, né? Para precisão de operadores em alta velocidade, controles com pedais para operações, né? Distinção entre distinção entre os controles de emergência, prevenção e ativação de acidentes e botões de emergência, e assim por diante, tá, pessoal? Em suma, tem que estar perto. Você está sentado na mesa, você é operador ali, né? Então, não tem por que você ter que apertar um botão e ele está longe, né? Você ficar contorcendo para fazer essa atividade, né? Então, tem que fazer isso da maneira mais ergonômica, né? Mais ergonomicamente falando, melhor possível, né? Então, você vai estar sentado na sua mesa, você vai estar trabalhando ali, né? Então, você vai estar olhando tela, então tem que estar tudo ao seu alcance ali. Aqui o exemplo que a postura dá para a gente, ó. Má postura, vocês notem assim, que
Não sei se está girando a alavanca ou fazendo alguma coisa que o equipamento está perto, né? Muitas das vezes acaba forçando a mão, por essa proximidade demais, ó. Não dá o espaço que às vezes deveria ter devido ao maquinário estar perto, ó. Olha para vocês verem. Aí é a condição de má postura, né? Boa concepção, maquinário mais longe, mais recuado, né? E aqui também, ó. Até o mobiliário influencia, tá, pessoal? Né? Principalmente influencia. Vamos ver o outro, não. Então, os procedimentos operacionais, ó, devem seguir o bom senso e os princípios ergonômicos. É, em situações de emergência, os operadores tendem a agir por instinto, né, e por isso os comandos, cores e posições de acionamento dos equipamentos devem ser padronizados, compatíveis com os hábitos locais. Ó. Além disso, os painéis de controle devem utilizar sinais sonoros, né, visuais, né, e tudo na indústria, pessoal, né, ou escola, vocês veem que tudo é uma linguagem, né, de comunicação visual. Vocês veem, assim, que a tubulação, as cores da tubulação, indústria, você vê com mais recorrência, mas não é vermelho por à toa, tá, pessoal? Você vai ver ali a tubulação de uma cor, lá é ácido, você vai ver de uma cor é outra, você vai ver de cor vermelha, por exemplo, né? A gente sabe que é água, né? Para combate a incêndio, né? E tudo tem sua sinalização, né? Visual ali. Não seria diferente em máquinas e equipamentos. Eu trouxe alguns exemplos também, ó. Botoeira de emergência, nessa pegada também, ó. O padrão, pessoal, é vermelho, tá? Botoeira de emergência, botoeira de alarme de incêndio também, ó. É vermelho também, é esse padrão, ó. Nesse caso aqui, você puxar a alavanquinha aqui, levantar o vidro e puxar, né? Botoeira de emergência e painel, sinal luminoso também, né? Para ficar ergonomicamente falando mais fácil de se visualizar, ó. Sinal luminoso, ó. Aqui embaixo é aquelas cordas de emergência também de correia transportadora, os TCs, né? Deu algum problema ali, você sabe que tem que puxar uma cordinha que passa aqui dentro para parar a máquina, né? Então, é vermelha também, é bem destacável. Então, tudo tem a sua cor certa, né? Sua sinalização, né? Não é por acaso. Bom, com o objetivo de permitir a leitura dos instrumentos rapidamente, é importante que, né? Então, de maneira que você olhar ali, né? Mesmo que, como se diz, de relance ali, né? Aquela visão mais rápida e, né? E já ter um entendimento. Então, os painéis de instrumentos sejam fáceis de visualização, né? Os instrumentos estejam marcados claramente, todos os medidores se movam na mesma direção, né? Todos os instrumentos sejam de fácil leitura, indicação, né? Posicionamento, posição, funcionamento e esse tipo de coisa. Ó, cadê? Então, os sinais devem estar dispostos de forma que apenas uma olhada no painel seja possível indicar uma situação anormal no processo, né? Geralmente, pessoal, esse sinal luminoso, quer ver outro exemplo que a gente vê, né, com muita recorrência é em mercado, né? Às vezes ali deu você está na fila do caixa esperando ali, né? Você não passou pelo checkout, mas deu algum problema ali, né? E não é por ator que o operador de caixa vai lá, aperta alguma coisa, né? E tem aquela luzinha no caixa ali. Aquilo lá é para quê? Aquilo ali é emergência mesmo, né? O que eu digo no sentido de agilizar o processo, no sentido né, de funcionalidade, nesse sentido, tá? Que a postura traz para a gente aqui, no sentido visual da coisa, né? De saber que é uma situação emergencial, que ele chama alguma outra pessoa, né, que ela imediatamente vai até o caixa e vê o que que é, né, tem que trocar um dinheiro, fazer alguma coisa, né. Então, a luz acendeu no caixa lá, né, esse exemplo que a gente está dando, já vê que não é normal, então, a pessoa já vai lá ver, né, o que que está acontecendo, o que tem que ser feito. Então, é nesse sentido. Todos os sinais, né, informações exibidas, o operador deve permitir sua diferenciação, né, facilmente. Isso pode ser feito pela disposição apropriada, né, das posições do painel de controle pela mudança de tamanho, forma ou cores, né, que a gente falou, dos mostruários com atenção para os aspectos. Então, vamos ver esses aspectos também, que é importante, ó. Colocar os instrumentos indicadores na sequência lógica, né, eu tenho que desligar uma máquina, eu tenho que dar uma partida numa máquina, eu tenho que fazer alguma coisa assim. Então,
tem que parar, né? Então, o que que você vai fazer? Coloca o que tem que parar mais próximo, né? Você não vai colocar que tem que parar mais longe, né? No caso de emergência, você não poder parar. Então, é nesse sentido, tá, pessoal? Ergonomia tem que ser pensada, né? E ela é muito lógica às vezes, né? Tá ali não é à toa, né? Ah, mas esse botão tá tão perto, né? Aquela balancinha no caixa, antigamente não tinha, nem todos os caixas têm aquela balancinha para pesar as coisas tá tão perto, né? Por quê, pessoal? Ergonomicamente falando, para melhor desempenho da função, né? E melhor seguridade, vamos falar assim, do colaborador, né? Então, aquela balancinha está no caixa não é à toa, né? E com o uso de equipamento, muitas vezes ele não vai se esforçar, né, para pegar aquela, aquele saco de arroz, né, aquela coisa mais pesada, né? A esteira vai levar até a mão dele ali, ele pesa a mercadoria ali, né, já cobra e assim por diante. Nesse sentido, né? Colocar os instrumentos indicadores mais usados entre a altura da mesa, né, do trabalho a nível da visita, né, mudando o tamanho, né, mudando o tamanho, forma ou cor para diferentes categorias de instrumentos ou indicadores, né, usar palavras simples ou abreviações adequadas para marcar claramente cada instrumento ou indicador, né, nesse sentido, né, que a apostila traz para a gente, sentidos de melhorias, nessas observações. Ó, o suporte para os pés, né? Então, incorporado ao posto de trabalho, né, o mais adequado e pode ser feito através de suporte, né, que cabam o apoio para os pés, né? Então, é o que a gente já falou, tem muitos lugares que não tem esse pensamento, tá, pessoal? Ergonomicamente falando ali, não tem um estudo, né, não tem uma cadeira com regulagem, né, em que o colaborador senta ali, né, e não tem um apoio para os pés, não pode, né, colocar a cadeira certinho ali, então é desgastante, é fadigante, né? Então o colaborador não vai desempenhar aquela função, né, com maestria e logo, logo ele não vai aguentar, vai adoecer, né? E aí a gente já conhece a história. Então, o apoio dos pés e barras aos suportes, né, muito estreitos, é inadequado. Então, é pensar, tá, pessoal? É pensar a atividade, né, o que a gente falou, né? Ergonomia é muito isso, é pensar, né, antes de simplesmente jogar o colaborador ali e falar faça, né? Então é pensar a atividade, pensar o posto de trabalho ali, né? A apostila traz exemplos para a gente também, ó. A cadeira, né, com regulagem de altura, né? Dependendo da atividade aqui, um apoio para os pés. Claro, né, pessoal? Também vai se exercitar, vai movimentar, né? Se falando em a gente pensando em falando a nível de caixa ali, né? Dos checkouts ali, você vai levantar, tem pausas, tem intervalo, a gente vai comentar também, né? Então, tudo isso é preconizado, principalmente por lei. A altura em que se realiza o trabalho é importante. Se ela não for correta, o corpo se cansa rapidamente. E cansa mesmo, tá, pessoal? Isso aí leva ao estresse, fadiga e tudo que é de ruim. Outro exemplo que a Puxa traz para a gente, vocês perceberem aqui, ó, má concepção, né? Ela está com o corpo, né? Com os ombros levantados, né? Isso aqui, rapidinho, ela, né, vai dar tudo que começa com it nos ombros ali, né? Todo tipo de inflamação, né? Qual que é a boa concepção? Os braços relaxados, né? Para exercer atividade. Então, a ergonomia recomenda que a altura do plano seja o seguinte, ó, mais alta para as tarefas de precisão e mais baixa para os trabalhos pesados. Ó, e a mesma coisa aqui, ó, que a gente já falou também, ó, do mobiliário. Ah, a cadeira, né? O personagem aqui, a cadeira, o pessoal está relaxado aqui, com a cadeira com regulagem de altura, na altura dos braços, não tem que forçar nada, né? Os pés tocam ao chão, e contra o outro aqui não, ó. Má postura, né? Não tá bem posicionado, os pés não tocam o chão. Se tivesse um apoio aqui, seria o ideal, né? Cadeira às vezes não dá mais regulagem, não abaixa mais que isso, então, né, se torna árduo, né? Uma atividade nesse contexto aqui, ó. Permanecer sentado no pé durante todo o dia é prejudicial, né? Sendo importante alternar posições, né? Nas atividades em pé, né? Ergonomicamente adequado, né?
com ferramentas e controles de fácil alcance e altura correta, né? Evitando inclinações e posturas inadequadas que causem dores, fadigas e sobrecargas, né? Assim por diante. Então, ao trabalhar de pé, o que que é importante, né? Os aspectos. Ferramentas necessárias para o trabalho devem estar ao alcance, né? A altura do posto de trabalho será ajustada à altura do colaborador, né? O trabalhador. O trabalhador deve ficar de frente para a mesa, né? Com o peso distribuído igualmente em ambos os pés, né? E é isso, pessoal. É o postural, né? É o padrão, por assim dizer, né? É trabalhar relaxado, né? É o trabalhar mais fácil, né? É o trabalhar concentrado ali, né? De maneira que você no seu corpo, né? Não reclama, né? Ser prejudicado pelo imobiliário, né? Pela má postura e assim por diante. Ah, ainda sobre a NR, tá, pessoal? A NR traz uma série, assim, vamos chamar de perguntas, né? Formulário as perguntas aqui, né? Para serem respondidas na NR, ó. Quais os cuidados a serem tomados, né, com equipamentos utilizados no processamento de eletrônicos, né? É, em dados, né, com terminais de vídeo de forma habitual. Então, a ONR fala o seguinte, ó, que nessas condições, né, o ajuste de tela, né, iluminação, brilho, né, então, tudo isso, pessoal, no final das contas, né, acaba que conta. E vai falar mais na frente aqui também, até a questão da iluminação do ambiente conta também, tá? A gente acha que não, mas quando o ambiente é mal iluminado, né, fica um ambiente difícil de enxergar, né, o trabalho se torna desgastante, né, a fadiga vem mais rápido. Então, até isso influencia, tá? Tem uma norma 5410, se eu não me engano, NBR. Então, tem uma norma 54.3, a gente vai acompanhar aqui, mas tem uma norma que dá diretriz para esse tipo né, de iluminação, né, eu não trouxe ela aqui, mas convido vocês também a olhar essa NVR, porque lá tem a determinação do cálculo, né, que se faz para o ambiente, né, e as proximidades, né, da iluminação que você vai pôr, né, para o ambiente não ficar tão iluminado demais, porque é prejudicial, né, e também não ficar tão iluminado de menos, porque também é prejudicial, né. Então, nesse contexto também. Ó, o teclado deve ser independente, né? Deve ter mobilidade, permitindo o trabalhador ajustá-lo de acordo, né? Com as tarefas. A tela, o teclado, suporte para documentos deve ser colocado de maneira que as distâncias olho-tela, olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais, né? Então, nesse contexto, né? Uma série de perguntas, né? Interessantes, assim, que a NR vai ensinar para a gente, né? Vai mostrar para a gente. Quer ver um fato, pessoal, né? Que em certos ambientes, né, certos tipos de atividade, não se pode trabalhar com iluminação estroboscópica. O que é aquela iluminação que fica piscando, né? Por quê? Aquilo ali, dependendo da atividade que você vai fazer, você não trabalha, você não enxerga. Se vocês for olharem, aquele tipo de luz estroboscópica, você perde o movimento. Então, ou seja, uma máquina, algum equipamento que está rodando sob aquela luz lá, ela está parado, né? Então, que interessante, sob aquela luz você não tem percepção que a máquina está em funcionamento. Então, aquilo ali pode causar um acidente sério. Observações também, ó. O uso frequente de monitores, né, equipamentos de precisão, aumenta a ocorrência de problemas e fadiga ocular, né? Então, para isso, pessoal, tem que manter a distância, né? Conforme a gente já viu aqui, de 45 a 70 centímetros, né? Mas traz essa média para a gente, que está dentro também, né? Cerca de 50 centímetros dos olhos, né? Então, tem essas observações também, né? Para a gente ficar ligado. Ó, o exemplo também, ó, é 45 a 70 mesmo, ó. De como é que tem que ser, né? Ombros relaxados, né? Cotovelos, né? E mãos alinhados, né? Pode ver que é um trabalho relaxado, né? Cadeira aqui com regulagem, apoio para os pés, né? A distância necessária, né? A única coisa que não tem nessa cadeira, pessoal, né, que está faltando aqui, agora eu estou observando, é o apoio para os braços, tá? Isso faz diferença, acaba que faz, porque não dá para manter essa posição, né,
por muito tempo. Ergonomicamente falando, essa cadeira também já não estaria muito certa por causa do apoio para os braços. Hum, uma complicação a mais nesse tipo de trabalho é o movimento repetitivo dos dedos e a postura limitada, né? É o que a gente está falando. Por quê? Aqui, ó, ela vai ficar muito nessa posição, né? Se vocês olharem que não tem apoio para os braços. Então, essas condições são comuns em ambiente de trabalho. Então, vamos ver as condições em ambiente de trabalho. Ó. Quais os cuidados a serem tomados no ambiente de trabalho que exige solicitação intelectual e atenção constante? Então, ah, a NBR vem falar isso para a gente também. Ó. É, de uma forma geral, as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas, né, às características psicofisiológicas, né, dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado. Então, alguns cuidados, ó. São recomendadas seguir as condições de conforto, né? Então, tem que ficar ligado. Ó. Ruído, né? Índice de temperatura no ambiente, velocidade do ar, né? Ou seja, pessoal, coisas físicas, né? Então, fatores físicos que acabam impactando, né? Para quem tem esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade em escritório, né? Por assim dizer. Pessoal do administrativo, tá? Ó, onde se encontram as orientações a serem seguidas no ambiente de trabalho em relação à iluminação? A NBR que eu tinha comentado, 5410, não, 5413, ó, que fala, tá, pessoal, de como que deve ser a iluminação do ambiente, né? Ele dá até o cálculo de uma lâmpada para outra, se eu não me engano, é uma distância de 2x mais x, alguma coisa assim, em que uma distância de uma para a outra, né? E a próxima a metade. Alguma coisa assim. Depois vocês, né? Convido vocês a darem uma olhada nessa NBR aqui, né? Até o sentido de ser a disposição da iluminação, tá, pessoal? Se a gente for olhar no critério de uma construção, né, no critério de um lugar que segue as normas, tem um motivo de estar ali, tá? Você olha para o céu e você fala, não, né? Tão bem disposta a iluminação ali, né? Duas fileiras com quatro lâmpadas, né? Aquelas tubo LEDs ali, né? Tão organizadinho, mas, né? Se você for olhar na verdade, verdade mesmo, né? Teve um estudo, né? Teve um norte, tá, pessoal? Normalmente é a norma. Bom, então, sobre tem outra norma, tá, pessoal? Eu falei que a gente ia ver várias normas. Então, sobre outra norma aqui, ó, a norma brasileira 10.152, né, de ergonomia ambiental. Ele dá também, né, os valores de como tem que ser, né, o ambiente de trabalho, né, a temperatura ideal, entre 20 e 25 graus, né, com umidade, né, relativa entre 30 e 70%, né, não vou ler, tá, pessoal? Mas vocês saibam, assim, que ela, né, existe, né, e dá diretriz também, né, para boa ergonomia aí. Então, ó, reter a temperatura amena noturna o máximo possível, considerando as características da edificação, né, abrir as janelas e as portas para aumentar a ventilação, instalar mecanismos de ventilação, evitar pisos que retenham calor, tais como madeira, carpete, né? Projetar o telhado de modo que facilitar a transmissão de calor, né? Fazer sacadas longas, né? Para que as paredes fiquem nas sombras por um período maior, né? Usar cores suaves nas paredes internas, né? Cor suave, né, pessoal? Se for olhar aí, o branco, né? Normalmente o branco. Pois ela absorve menos calor, né? Fazer coberturas altas e tetos altos e assim por diante. Ah, para o trabalho de precisão, ó. Providenciar algum tipo de suporte ajustável para os cotovelos, né? Antebraços e mãos, né? Para aquele trabalho mais minucioso, tá, pessoal? Para que você não trema, né? Assim, ter toda a maestria de executar aquela atividade, né?
primordial ali, né? Aquela atividade mais técnica. Em laboratórios, ó, é importante que o trabalho seja executado em posição confortável, em cadeiras que permitam uma postura, né? O apoio para as costas. O desconforto do trabalho na posição sentada, com operação de máquinas ou unidades pode ser reduzido da seguinte forma. Então, vamos ver como é que pode ser reduzido. Ajuste cuidadoso do componente, as condições de lentes para servir de visão do, ajuste cuidadoso do componente ou da condição das lentes para servir a visão do indivíduo, né? A distância, olho, télio, postura, né? Que a gente mostrou lá, imobiliário. Você vai sentar ali, né? Entre 45 e 70 centímetros de distância, né? Então, a altura dos olhos ali, para não ficar cansativo. De tempo em tempo, dá uma pausinha, né? Balança a cabeça, mexe as mãos, né? Dá uma levantada, dá uma esticada nas pernas, também ajuda nesse sentido. Variar o máximo possível o tipo de trabalho, né? Proporcionando descanso por um período mais longo, para o trabalho que tensiona os olhos, garantir que as pessoas tenham direitos a intervalos, né? Utilizar cadeiras que ajustam a altura. Então, tudo isso, pessoal, né? É uma forma, assim, da gente não sentir tanto, né? É uma forma da gente melhorar a atividade, né? E uma forma da gente não adoecer. Então, sobrou outra nova, pessoal. Outra nova mesmo, na verdade, ó, 5413, ó, que fala da iluminação. Não vou ler, tá, pessoal, mas que dá uma contextualizada, né? Então, que estabelece, né, valores de luminescência médios e mínimos, né? Serviços para iluminação artificial, interiores, né? Então, isso aqui dá uma pincelada também, né? Fala o que que é a norma, tá? Depois vocês dão uma pesquisada nela aí. Ver. Ó, relação à iluminação dos postos de trabalho, né? Nível de insuficiência, né? Então, é sobre a iluminação, tá, pessoal? Da 5413 aí, NBR. Ahn, e fala um pouquinho também, tá, pessoal? Organização do trabalho a respeito da NR17 ergonomia ainda, ó. A organização do trabalho para efeito da NR deve-se levar em conta consideração de, no mínimo, ó, as normas de produção, o modo operatório, exigências do tempo. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que para você montar a ergonomia ali, né, para você montar aquele estudo, né, para você fazer aquele estudo de ergonomia, você tem que, no mínimo, né, levar em consideração algumas diretrizes. Você tem que, no mínimo, saber, né, do que se trata ali, né, o seu processo, bem na verdade. Antes de falar ergonomia, antes de pôr o cara lá de 1,95 que vai ficar num espaço, sei lá, de 1,70, né? Antes de você colocar uma cadeira para esse colaborador sentar, né? Então, tem que se levar em conta uma série de fatores, tá? Então, alguns dos fatores são esses aqui, ó. O modo operatório, exigência do tempo, né? Então, é isso. Obviamente, os trabalhadores cujas habilidades são utilizadas de forma inadequada, né? Tendem a cometer mais erros. Por quê? Normalmente, eles são mais supervisionados, né? Porque fazem a atividade de forma errada, ele cansa mais, né? Ele chateia muito. Então, a chance de acontecer alguma coisa, um acidente sério é grande, tá, pessoal? Então, é esse sentido também, né? De maneira que os detalhes, tá, pessoal, ergonomicamente falando, né? Aquilo ali pode desencadear um acidente sério, né? O colaborador está fadigado. Bom, depois ela traz isso para a gente, tá? A organização do trabalho, né? Ela anda junto com a ergonomia, né? Então tem que ser assim, tem que ser fatores, né? Que vão melhorar a ergonomia, né? Mas nada vai adiantar se não tiver organização do trabalho, né? Nada vai adiantar se não for esforço em conjunto, tá? Então, de maneira que tornar o trabalho suave, né? Fácil de fazer, né? Fácil entre aspas, tá, pessoal? Mas agradável, né? Pelo menos fisicamente, né? Para fazer na sua execução ali. Então, a boa organização do trabalho beneficia tanto os trabalhadores quanto a empresa, ó. Aí fala do planejamento, tudo mais, né? Para se tornar um ambiente, né, saudável. Tem que ter um planejamento, né? Então não é só pensar em ergonomia, vamos trocar uma cadeira ali, né? Então tem que ter esse planejamento. Ó,
Além do mais, né, um bom trabalho deve ter, ó, variedade do ciclo do trabalho razoável, né, conhecimento, né, conhecimento, comprometimento com a qualidade do produto final, oportunidade de comunicação, treinamentos, né, e assim por diante, tá, pessoal? Mas vai nesse que a gente falou, né? Ergonomia anda junto com a boa organização do trabalho. Ah, atividades monótonas, né, e rigidamente controladas são mais prejudiciais do que aquelas que oferecem desafios mentais, né, e maior autonomia. E é mesmo, tá, pessoal? É, às vezes a atividade que é mais rígida, mais fadigada, né, ela acaba sendo mais prejudicial, né, em si do que exige um esforço mental, por incrível que pareça, né? Porque às vezes não tem uma ergonomia certa, pensado para aquela atividade, né? Não teve um PGR bem montado, né? Programas de gerenciamento de risco, não teve aquele estudo em cima da atividade, então o colaborador no final do dia, né, ele sai massacrado. Ah, os seguintes aspectos devem ser observados, né, para melhorar a organização e a produtividade do trabalho. Então, vamos ver o que tem que ser observado. Ó. Mecanização, né, com cuidado de adequar o ritmo das tarefas às máquinas, né, ah, e dos trabalhos, né, repetitivos, né, e assim por diante. Melhorias ergonômicas, né, em relação a equipamentos, né, que a gente já falou e deu exemplo aí. Eu não posso colocar um cara de 1,95 m, né, num lugar que não caiba ele, né, que ergonomicamente ele não fique, né, tranquilo, né, na sua fisionomia ali, no seu corpo, né, no seu físico, né. Mudança de layout em locais de trabalho, né, como, por exemplo, usando uma mesa redonda para permitir a comunicação mais fácil, né, valorização da função, né, e assim por diante. O trabalho em grupo favorece a cooperação, né, permitindo que as habilidades de cada integrante, né, compensem as limitações dos demais, né? Então, ou seja, né, exatamente isso. Planejamento participativo é essencial para melhorar as condições de trabalho, né? Reduz o estresse, né? E assim por diante. Cadê? Atividades sobrecargas musculares, ó. Quais os cuidados a serem tomados nas atividades ou métodos de trabalho que exijam sobrecargas musculares, né? Estáticas ou dinâmicas? Então, a NR17 vem responder isso para a gente, ó. Então, vamos ver alguns cuidados. Então, nessas atividades, pessoal, de sobrecarga, né, muscular, estática ou dinâmica, né, em que você vai fazer esforço ombro, pescoço e dorso, né? Então, vamos ver os cuidados, né, segundo a NR17, mas é o que a gente tem falado até agora, você faz uma pausa, estica, no intervalo, né? Ó, todos e qualquer sistema de avaliação de desempenho, né, para efeito da remuneração e vantagem de qualquer espécie, né, deve-se levar as considerações de repercussões sobre a saúde do trabalhador. Então, tem que ser pensado também, importante. Deve ser incluídas pausas de descanso, né? Então, quando o colaborador tem mais de 15 dias e está retornando à atividade, tem que ser pensado também, né, que ele vai recuperar a, a entrega dele, a produção, no decorrer, né, do que ele recupera, no decorrer do progresso da recuperação ali, né? Então, não tem que ser, como se diz, né, cobrar de imediato. Então, esse tipo de situação. Com outros aqui, ó, posições, ó, que mantêm os braços erguidos ou troncos inclinados para frente, geram carga e assim por diante, né? Para reduzir efeitos, é importante evitar cargas excessivas, né? Prever pausas durante jornadas e priorizar movimentos dinâmicos, né? Que alternem a contração e relaxamento, né? E é isso, pessoal, né? Todo trabalho que ergonomicamente ele tem um certo conforto, né? Mas às vezes é muito estático, ele muito parado, né? Você tem que dar uma levantada, tomar uma água, né? Fazer algum exercício, esticar as pernas, né? Tudo para você sair da inércia da atividade que você está parado, né? Porque é prejudicial. Então vamos ver esses aspectos, ó, né? Então, sobre ferramentas, tá, pessoal? Tem esses aspectos, mas tem sobre ferramentas também, que fala que as ferramentas, né, tal qual eu dei exemplo do médico lá do bisturi, ela tem que ser pensada e adequada à função também, tá, pessoal? Ergonomicamente falando.
Além disso, ferramentas manuais devem ser ergonomicamente adequadas ao trabalhador e à tarefa, ó, para preservar a saúde e melhorar a produtividade. As seguintes considerações são importantes, né, na seleção de ferramentas, então vamos ver elas ali. Ó. Evitar sustentar continuamente um equipamento pesado. Então, eu não posso fazer uma ferramenta pela qual tem um peso muito acima, porque eu não sei que o uso ali for por breves instantes, mas você vai ver que ergonomicamente não é muito indicável, porque vai gerar desconforto, vai gerar fadiga, e daquela fadiga ali vai gerar um acidente. Então, é nesse sentido. Evitar ângulos compulsos, né? Utilizar tesouros, alicates, evitar ferramentas pontiagudas, né? Utilizar maçanetas, né? Utilizar ferramentas especiais para ações repetidas, né? E assim por diante, né? Ferramentas também têm que ser pensadas, tá, pessoal? Elas são pensadas ergonomicamente. Quer ver um exemplo disso prático na indústria? Tem uma mineradora grande aqui, que eu não vou falar o nome não, mas vocês devem conhecer, que encerrou as suas atividades, aí não tem muito tempo não, né? Algumas coisas das suas atividades. Eles criaram lá uma proteção para marreta, sabe? Pesada, em que tem uma modificação no cabo. Proteção para as mãos. Então, pensa, a marreta, o cabo. Então, normalmente falando, você vai fazer o trabalho, você pega a marreta, o cabo e dá as marretadas, mas com a proteção, pensa no cabo que tem tipo um quadrado, um L, para você segurar, para você evitar. Eles criaram um problema, né? Por quê? Não foi pensado naquilo ali. Então, todo mundo que eu conheço, que utilizou, utiliza aquilo ali, né? Fala que é mais fácil se acidentar com aquela proteção que criaram, né? Do que sem a proteção, né? Aí vai no que a gente acabou de ver, né? O projeto, né? A usabilidade, né? Da ferramenta. Então, tem que ser pensado, tá, pessoal? A gente não pode, muitas das vezes, ali falar, não, né? É sim, pronto, né? Porque o pessoal da área de segurança tem uma certa tendência a fazer isso, né? Sendo sincero com vocês. Ah, acidentou, mas por que que acidentou, né? Em vez né, olhar um caso muitas das vezes mais individualmente falando, né, eles olham num contexto geral e falam, se fosse assim, né, ninguém acidentaria. Aí é onde cria, né, muitas dessas vezes aí aberrações, né, que a gente fala, né, nossa, isso aí criou, mas não sem condição. Isso é para dar uma resposta, tá, pessoal? A gente até entende, né, para dar uma resposta à alta gerência, vamos falar assim, né, machucou, mas que vocês fez? Que providência a segurança tomou, né? Que atitude foi feita, né? Então, né, para dar uma resposta, muitas das vezes, né, não dá tempo de fazer um projeto, né, para dar uma resposta imediata, cria essas aberrações aí. A organização da jornada de trabalho influencia diretamente a saúde, né? Sim, a segurança, o bem-estar e a qualidade da vida dos trabalhadores, ó. Então, o excesso de hora extra, né, embora ele se receba mais, né, quando se torna frequente, provoca fadiga, estresse, prejuízo, né, assim por diante, além de aumentar o risco da segurança no trabalho. Então, as horas extras, né, trabalho excessivo pode ser resultado de concentração sazonal, né, controle de execução, controle de execução fraco, com dificuldade. Não vou ler, tá, pessoal, mas pra vocês verem que nesse sentido, que a postura traz para a gente, além do fator ergonômico, né, tem vários desdobramentos, né, conforme a gente já entrou no mérito aqui. Etnia, idade, alimentação, gênero, né, mas tem vários desdobramentos que direta e indiretamente, né, tem a ver com o fator ergonomia, né, fator ergonômico. E o trabalho em excesso a hora extra não é como diz, né, não poderia, né, ser deixado de falar. Os efeitos negativos também, ó, de muitas horas de trabalho, né? Então tá aqui, ó, períodos de descanso, intervalos devem incluir, né? Então, intervalos curtos, né? Durante horas de trabalho, intervalos longos para as refeições, descanso diurno e noturno, descanso manual. As pausas durante a jornada de trabalho são essenciais, né? Para reduzir a fadiga, manter a concentração, promover o bem-estar, né? Sim, sem pausa, sem descanso, né? Como diz, é duro. Trabalho em turnos, ó, pode causar alterações no sono, no ritmo
no ritmo biológico, na vida social, né, tornando necessária uma organização adequada das escalas, né? Então, é recomendável agir em duas áreas, ó. Então, vamos ver isso aí. Melhorar a programação dos turnos, né? E melhorar as condições de trabalho e de vida. Ó. Então, reduzir a carga horária de trabalho, né? De maneira assim, que o turno tem que ser pensado, tá, pessoal? Na atividade, né? E como vai ser o descanso e tudo mais, ó. Enquanto a melhorar a trabalho e vida, ó, fixar pausas, né? Que mais? Fornecer serviço de transporte, assegurar serviço de primeiros socorros, né? Esse tipo de coisa que a gente sabe que é o básico. Bom, aí vai entrar que a gente já puxou um gancho lá atrás, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? Que agora está em voga, né? Que é mais amplo, por assim dizer, e lesão por esforço repetitivo. Bom, é isso, tá, pessoal? Não vou ler isso aqui, né? Mas é isso que a gente já falou, né? O DORT é usado porque é mais abrangente, né? Não atribui a doenças apenas de esforço repetitivo, né? Mas, né? Relacionados ao trabalho de uma forma geral. O que é, que é comum, pessoal? Que a gente fala que tem um nexo causal estabelecido pelo INSS, né? Esse tipo de atividade aqui. É o cabeleireiro, né? O cabeleireiro já tem um nexo, já é conhecido do INSS. A gente fala assim, desse tipo de lesão, por quê? Atividade, né? Com o punho ali, né? Secando o cabelo, mexendo o cabelo, né? Então, as doenças, né? Que já tem que a gente chama de nexo causal, que o próprio INSS já reconhece já, que é relacionado ao trabalho. Bom, então, ó, ambiente de trabalho, ó, percepção do segurado quanto à temperatura, o ruído, né, equipamentos. Isso aqui, pessoal, é uma série de fatores, né, que causam ali, né, esse tipo de doença, a lesão por esforço repetitivo, né, que é a DORT, né, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Não vou ler, tá, pessoal, mas é uma série de fatores ali, depois vocês leem, que contribuem, né, que corroboram ali para o nascimento desse tipo de agravo, tá? Ó, alguns exemplos, né, que facilitam, né, para sair dessa inércia aí, dessas atividades, né? É, vai levar a lesão, apertar a bolinha, né? Rodar o braço, né? Ou mesmo para aquelas atividades, né? De escritório, tipo de atividades que a gente comentou, né? Que o pessoal fica mais estático ali. Se mexer o pescoço, né? Rodar um punho, né? Esse tipo de coisa. Ah, equação de levantamento de carga, né? Que a gente já comentou também, ó, da NIOSH, ó. Instituto Nacional de Ocupação de Segurança e Saúde dos Estados Unidos, ó. Então, é utilizado para determinar o peso recomendado. Então, esse instituto, né, o que eles fizeram? Eles fizeram uma equação, né, para saber o quanto recomendado, né, como é que chegaram lá naqueles critérios, naquele peso que a gente viu, né, que é os 23 quilos, né, pela NIOSH e os 25 pela Europa, né, de levantamento de peso. Então, a Poxa traz isso para a gente também, dá toda uma série de atribuições, né, de como eles chegaram naquela equação e mostra a equação. Ó. Então, veja alguns critérios, né, que são baseados, né, para que se monta a equação. É três critérios. Ó, biomecânico, né, limita o estresse na região lombar, né, então, ou seja, você tem que ver o que é limitante, né, na sua pega ali, né, que vai dar problema nas suas costas, né, o limite até onde você pode chegar. Fisiológico, ó, reduz a fadiga e o esforço em tarefas repetitivas. Psicofisiológico, considera a percepção do trabalhador sobre a sua capacidade de realizar a tarefa, ou seja, qual que é o seu psicológico para realizar aquela tarefa ali, né? Quanto que você acha que você dá certo você pegar? Quanto você acha que você aguenta pegar, né? Então, é nesse sentido. Depois eu traz aqui para a gente também, ó, né? Por assim dizer, né? A distância que está e tudo mais, né? Como se fosse uma prévia de um cálculo, né? Como se fosse, não é a prévia de um cálculo. Aqui mostra a equação bruta, né? Como seria, né? LC, constante de carga, HM, fator de distância horizontal, VM, fator de altura, né? Então,
chegaram no desenvolvimento dessa forma aqui, desse formulário. Bom, operadores de caixa, imposto de caixa. Tem aplicabilidade também na NR, tá, pessoal? Tudo é ergonomia. Mas no mais, é tudo aquilo que a gente já falou, né? Já passou, que a gente já falou, sobre ergonomicamente falando. Então, cadê? Ó, apoio para os pés, ó, cadeira, né? A balancinha que a gente falou, né? A esteira. Ó, relação ao mobiliário, ó, do posto de trabalho, para o pessoal do check-out. O que que deve conter no mobiliário? Ó, como que deve ser característica, né? Atender as características antropométricas, né? De 90% dos trabalhadores, né? Ou seja, as físicas, né? As dimensões físicas do corpo ali, assegurar a postura para o trabalho na posição sentada em pé, né? Respeitar os ângulos limites, né? E tudo que a gente já falou, tá, pessoal? Só que agora aplicada né, mais diretamente ao pessoal do caixa ali. A gente já deu uma prévia disso aí. Relação do equipamento e ferramentas utilizados pelos operadores, ó, para o cumprimento do seu trabalho. Como é que tem que ser? Recolher de modo a favorecer o movimento de ações, né? Posicioná-los no posto de trabalho dentro dos limites, né? Garantir proteção contra acidentes de natureza mecânica ou elétricas, né? Manter em condições adequadas de funcionamento. Então, ou seja, seu check-out, seu check-out ali, seu caixa ali, né? Tem que ser bonitinho, né? Tem que te dar a condição da mesa certinho, né? Da cadeira certinho. Eu não posso ter 2 metros de altura e eles me dão uma cadeira para uma pessoa, entre aspas, normal, tá? Normal assim, né? Vocês entendem o que eu digo. Para a minha estatura, né? Que é um pouco acima da média, por assim dizer, esse exemplo fatídico aí. Então, tem que ser pensado, tá, pessoal? O posto de trabalho. Em relação ao ambiente físico de trabalho, né? E o conjunto posto de trabalho deve ser, ó, segundo a NR, tá, pessoal? Isso aqui já é NR 17. Manter as condições de iluminamento, né? Ruído, conforto térmico, né? E assim por diante. O que é um mercado aqui que a gente, né, que eu já vi fazer, né? Às vezes ele não tem condição muito de se cercar o sol, né? Em determinados mercados, né? Eles vão e baixam a porta ali em meia altura, por quê? Para o rosto não pegar o sol não pegar no rosto do colaborador, né? Então, é uma maneira de controle também, né? De manter esse conforto térmico. Ó, utilizar superfícies opacas que evitem reflexos incômodos no campo visual do trabalhador, né? Então, são maneiras aí né, de atender à norma. Manipulação de mercadorias, ó. O empregador deve evitar esforço a fim de que a manipulação de mercadorias não acarrete no uso de força muscular excessiva, né? Apesar de que a gente ainda vê isso, tá, pessoal? Tem lugares assim que às vezes não tem balança, né? A esteira não está funcionando, e o colaborador tem que pegar um peso maior e puxar até ele, né? Acontece isso, né? Mas aí fica a critério, assim, né? Da empresa, por lei, ela tem que dar um jeito nisso aí, né? Então, um dos critérios, né, que a empresa tem, né, é de negociar isso. Então, a norma deixa isso claro para a gente. Então, vejamos alguns dos critérios. Ó. Negociar o tamanho e volume das embalagens, uso de equipamentos e instrumentos de tecnologia adequada, né? Ou seja, a esteirinha ali que vai facilitar a vida, né? Ah, disponibilidade de pessoal auxiliar, né, quando necessário. Ó, tá sobrando um rapaz, né, tem que pegar mais alguma coisa, né, dá para pegar aquela mercadoria que o cliente vai levar, né, que está mais pesado, então, né, pega então se pega um colaborador masculino ali, né, porque tem mais força ali e passa o produto, né, então, esse tipo de coisa, ó. O pregador deve adotar medidas para evitar que a atividade de ensacamento de mercadorias, né, se incorpore com o ciclo de trabalho ordinário, né, e habitual dos operadores de check-out, tal como, né. Então, muitos lugares, né, está muito aquém ainda, né, só nesses mercados maiores você vê que é certinho, mas mesmo assim a gente às vezes vê que tem uma outra falha. Mas, né,
conforme a gente falou no começo da aula, que a tecnologia vai melhorando isso para a gente, né, para melhor. Então vamos lá ver como é que é isso, ó. Manter no mínimo um secador a cada 3 checkouts, né? Então nem sempre, né, é possível fazer isso. Proporcionar condições que facilitem o sacamento pelo cliente, ó. Outras medidas que se destinam ao mesmo fim. Então, é uma série de coisas, né, que a NR vem, né, falar, né, de como é que tem que ser essas diretrizes aí, né, em relação à tratativa do colaborador de checkout. Ainda, né, sobre operadores de caixa, ó, a organização do trabalho, a disposição física e o número de checkouts em atividades, né, de operadores deve ser compatíveis com os fluxos de clientes, né, sem condição de ter, como diz, 300 pessoas na fila ali e não ter condição de fazer uma pausa, não ter condição de ir no banheiro, né, então, até, como diz, é previsto por lei isso aí, né, as pausas, né, o descanso ali, né, você fazer uma pausa, ter essa troca ali da intervalada ali, ó, então, fica a critério da empresa também. Pessoas para apoio, né? Ou substituição quando necessário, né? Filas únicas por grupo de checkouts, né? Pausas durante a jornada de trabalho, rodízio, né? Rodízio, a palavra era essa. Rodízio entre os operadores de checkouts com características diferentes, né? Assim por diante. Se eu estou, como diz, trabalhando muito separando mercadoria, sacando, né? Nada impede ali, né? Se eu tiver, como diz, né, sem entrar no mérito de desvio da função, tá, pessoal? A gente sabe o que acontece, mas é fazer o rodízio, né? Se eu estou sacando muita coisa ali, né, eu vou e fico um pouquinho no caixa ali, né, e tem essa troca aí. Os operadores de checkout, né, têm o direito a sair do posto de trabalho, né, mediante a comunicação para atender as necessidades fisiológicas durante o horário de trabalho, né, previsto por lei, ó. Além disso, o trabalhador deve usar a identificação visível com nome, sobrenome, né, sua escolha, não podendo ser obrigados, né, a usar vestimentas, né, ou seja, nada que vai constranger ele. Bom, formação no caixa, né, desse pessoal da operação do caixa, o que que eles têm que ver, né, o mínimo que eles têm que ver, como que tem que ser essa formação aí. Ó, treinamento deve conter noções sobre prevenção, né, e fatores de risco à saúde, ó. Então, decorrência da modalidade de trabalho, né, de operador de check-out, levando em considerações aos seguintes aspectos, ó. Posto de trabalho, né, quais são os riscos da sua atividade, né, o que você vai encarar, né, trabalhando nessa posição, nessa vaga, né, como é que vai ser, né, então, você vai, ó, você vai mexer com manipulação de mercadoria, né, você vai ter que organizar o trabalho, né, esse tipo de coisa. Aspectos psicossociais, né, psicossociais, tá certo. Agravos da saúde, né? Mais encontrados entre os operadores de check-out, os agravos. Né? Fadiga, né? Então, ou seja, você vai ter que instruir o seu colaborador ali, né? E vai ter que entender da função, vai ter que saber, né? Em tese não, ele vai ter que saber, né, por A mais B, o tipo de atividade que ele vai realizar, né? Como é que é a atividade dele ali, né? Os pormenores da atividade dele, né? É aquela relação que a gente fala, né? Acho que a gente já comentou isso. O que que é o trabalho prescrito, né? E o que que é o trabalho realmente, né? Feito na prática, né? Então a gente viu lá na primeira aula, salvo engano, que tem que a diferença, né? O que realmente tá para eu fazer, o que que realmente é um desempenho. Ah, então, o trabalhador deve receber treinamento de no mínimo 2 horas, né? Até o 30º dia após a demissão. Isso aqui, pessoal, é uma parte que é mais conceitual, tá? Que a postura traz para a gente, né? Então, como é que tem que ser os pormenores, né, do desempenho da sua função, né? E o pessoal que vai dar o suporte, assistência, ó, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né? A CIPA, né? Quando couber, quando tiver CIPA, né? Se eu não me engano, acima de 50 colaboradores tem que ter a composição dessa CIP, Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Quando não tiver, tem que ter um responsável designado para fazer isso, né, para gerenciar a entrega de EPI, esse tipo de coisa, para fazer esse gerenciamento, né? Coordenador coordenador do PCMSO, né, programa
Ai, me deu branco aqui. Programa médico, saúde ocupacional, programa, tá, pessoal, que cuida dessa parte de exames aqui, tá? E nesse sentido também. Então, vocês notem que tem que ter todo um gerenciamento, tá? Do pessoal, antes de exercer esse programa de controle médico e saúde ocupacional. Antes do colaborador, de fato, fazer exercer a função, tá? Então, dos responsáveis pelo PPRA, né, que agora não é o programa mais, esse PPRA, agora é o PGR, né? Devido a, não vou entrar no mérito, tá, pessoal? Mas devido a várias coisas, abrangiam mais, né? Os riscos, né? É, das normas, tá, pessoal? Falando, né? Abrangeu mais os riscos, né? Porque antes era só físico, químico, biológico, né? Mas incluiu de acidente e psicossocial, né? Mas essa parte documental, tá? Programa de gerenciamento de risco. Mas é essa parte, tá? Mais conceitual aí. Operador de telemarketing também segue os mesmos padrões, tá, pessoal? Pessoal do checkout, por assim dizer. Só que pequenas diferenças é porque o pessoal usa fone, né? Então tem que ser aqueles headset, né? E esse tipo de coisa. Então, o conceito é o mesmo, tá? Ó, as normas se aplicam a todas as empresas que realizam serviço de teleatendimento e telemarketing, ó. Então, a postura traz aqui para a gente dar uma caracterizada no que é isso, ó. Caracteriza pela comunicação à distância com clientes, usuários, né? Por voz ou mensagem, né? É tudo que a gente já viu até agora, né? Só que aplicado ao pessoal do telemarketing aí, teleatendimento. Ó, mobiliário também está disposto na NR17, né? É a mesma coisa. Ó, monitor de vídeo e teclado deve estar apoiado super, mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa também. Ó, os assentos devem ser dotados de apoio, né? É a mesma coisa. Ó, operador de telemarketing, é a mesma coisa, tá, pessoal? É porque a apostila, ela, ela traz diferentes funções, né? A palavra é essa, diferenças nas funções, assim, diferentes atividades, né? Mas é basicamente a mesma coisa, ó. Deve ser fornecidos gratuitamente conjuntos de microfones, de ouvidos, né? Headset, né? Esse tipo de coisa. É as peculiaridades do serviço, tá? Um operador de caixa ali, né? Mexe com passar mercadoria, outro com ligação. Mas, ergonomicamente, a cadeira tem que ser a mesma coisa, né? Assim falando, a mesa e tudo mais. Ó, o empregador deve garantir o correto funcionamento e manutenção contínua dos equipamentos de comunicação. Por quê? São ferramentas de trabalho, né, pessoal? Em vez do operador de caixa né, tá no caixa ali, né? Em vez do atendente estar no caixa ali, ele vai estar numa mesa, né, mais com fone de ouvido e com o telefone, né? Então, a mesma coisa, né? A mesma lógica, né? O mobiliário, às vezes, é até o mesmo. Então, os monitores de vídeo devem proporcionar corretos ângulos, ó. Vocês podem ver que é a mesma coisa, mudou só a atividade. Ó, então, é a mesma coisa, ó. Questão da NBR também que a gente já viu, ó. 10, né, 150, 10, 152, a mesma coisa também, ó. Tem a sua norma também, né, que preconiza a temperatura também, é a mesma coisa, ó, só que para outra atividade. A norma é a mesma, tá, pessoal? Ó, mesma coisa. Não vou ler, tá, pessoal? Como diz, pra vocês verem que é a mesma coisa. Ó, organização do trabalho, interatendimento telemático deve evitar atividades aos domingos, feriados, né? Salvo exceções autorizadas por lei. Jornada de trabalho pode ser prorrogado em situações excepcionais, né, previstas na CLT, né, com descanso mínimo de 15 minutos, para vocês verem que é a mesma coisa. E assim por diante, ó. O trabalho
O trabalho efetivo em teleatendimento é de 6 horas diárias, né? Incluindo as pausas, limitado a 36 horas. A diferença aqui são as atividades, tá? Mas ergonomicamente falando, né? Basicamente é a mesma coisa, ó. E assim por diante. Ó, participação de atividades físicas promovidas pela empresa é facultativa, né? Sem possibilidades, né, de punição em caso de recusa. Ó, a utilização de procedimentos de monitoramento por escuta e gravação de ligações deve ocorrer somente mediante conhecimento do operador. Na verdade, a utilização, né, de métodos que causem assédio moral, né, medo ou constrangimento, tais como, né, traz aqui para a gente, ó, estímulos abusivos, competição entre trabalhadores, exigência que os colaboradores usem de forma permanente ou temporária adereços, né, exposição pública, e assim por diante, ó. Para reduzir o estresse dos operadores, o teleatendimento, a organização do trabalho deve definir claramente as funções, né, tal como operador de caixa, tá, pessoal? Que mudou só a atividade mesmo. Ó. Além disso, os roteiros de atendimento não devem exigir que o operador informe seu sobrenome aos clientes, né, garantindo sua privacidade e segurança. Ó. Noções sobre os fatores de risco para a saúde e teleatendimento, né, medidas de prevenção, esse tipo de coisa. Ou seja, tal como a gente viu no treinamento aí do operador de caixa, ele tem que saber dos pormenores do que ele vai executar, né? Mas aí volta a pergunta para vocês, né? Que a gente viu lá na primeira aula. O prescrito, né? Nem sempre é o que se executa, na maioria das vezes, né? Bem diferente. Bom, os trabalhadores devem receber qualificação, né? Adicional, capacitação obrigatória, né? E assim por diante, ó. A elaboração do conteúdo técnico, execução e avaliação dos resultados dos procedimentos de capacitação deve conter a participação de, né? Então, você deve conter lá na sua programação, lá no conteúdo que eles vão te passar, ó. Pessoal da organização e métodos responsáveis pela organização do trabalho na empresa, quando houver, né? Integrantes de serviço especializado, né? No caso, o SESMIT, né? É o que a gente viu no começo, tá, pessoal? CIPA, condições sanitárias de conforto, ó. Outra norma, tá, pessoal? Em resumo, a NR 24 ali é a norma que garante, garante o conforto, né? Garante o conforto e o bem-estar no trabalho, né? NR 24 e a NR 31 garante o conforto e o bem-estar também, só que aplicada à zona rural, né? Essas duas NRs garantem isso. Então, basicamente isso. É você ter uma condição sanitária, né? Você ter um armário, né? É você ter ali um papel para você usar no banheiro, né? É um sabão para lavar as mãos, é um papel toalha para secar as mãos, né? Então, que garante isso, né? Na cidade NR 24, condições sanitárias, banheiro separado. Então, aqui, pessoal, ó, trouxe um resuminho também, né? Do que a gente falou. Condições sanitárias de conforto, ó. Então, operador de telemarketing ainda, ó, programa de controle médico e saúde ocupacional, né? Então, ele tem que atender NR 7. Não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas pra vocês verem que também é questões documentais, né? Como se diz, questões normativas. Ó, no sentido de prover a saúde vocal dos trabalhadores, os empregados devem implementar, ó, entre outras medidas, modelo de diálogo, né? Então, esse tipo de coisa. Notificação das doenças, ó, também, ó. Então tem que ser notificado também, tá, pessoal? Análise ergonômica do trabalho, né? Então, o que tem que contemplar, ó? Análise ergonômica, ó, segundo a ANR 17, ó. Então, uma série de fatores também, ó. Trabalho real prescrito, que a gente acabou de falar, a gente viu isso na primeira aula, ó. Ocorrência de pausa em interciclos, esse tipo de coisa. Aí segue a mesma coisa, ó. Pessoas com deficiência. Os postos de trabalho devem ser adaptados às necessidades das pessoas com deficiência. E aquelas cujas medidas antropométricas, né, não se enquadram às especificações padrão, né? Ou seja,
Tem que ter mais de uma alternativa, tá, pessoal? Principalmente esse pessoal PCD, né? Então, não é porque não, ele vai deixar de executar aquela função, né? Por causa da limitação da condição física dele, mas, né? Tem que ter a condição, né? No caso que a gente já falou, tem que ter um elevador para cadeirante, tem que ter um rebaixamento de uma rampa, né? E é isso. De disposições transitórias, ó. Empresas com jornadas de 6 horas diárias, né? Já está mais no conceito legislativo, tá, pessoal? Da coisa. Bom, e é isso, pessoal, né? Obrigado. Não sei se vocês vão perguntar, mas anotem as dúvidas de vocês, né? E direciona aí para o pessoal que eles vão estar me passando, né? Fica aqui meu muito obrigado, né? Pela, como se diz, a paciência de me escutar, não é? Mais uma vez nesse terceiro e último encontro, né? Agradeço, né? De coração. E peço que vocês estudem tanto a apostila como os slides. Vocês viram que tem muitas coisas, né, a mais, né, tem uns resumos, né, tem umas coisas diferentes, tem imagem, né? Então, estudem, tá, pessoal? Porque, como diz, a matéria é muito grande, né? E, né, só depende de vocês. Fica aqui meu muito obrigado, né? E uma boa noite.